Boa noite. Hoje vamos continuar então o capítulo 50 sobre fraturas por estresse. As fraturas por estresse do talo são raras, com incidência de 4,4 a cada 10 mil pessoas ano, com bilateralidade em 10% dos casos. A maioria dos estudos apresenta uma série de casos com poucos pacientes incluídos e poucas informações sobre o acompanhamento e os resultados finais. Apesar de inicialmente consideradas fraturas de baixo risco, estudos recentes consideram que o risco de retardo na consolidação as torna de alto risco, com potenciais resultados insatisfatórios. O perfil do paciente acometido geralmente é de atletas e militares, alguns casos são raros, são relatados com fraturas por estresse do corpo do talos após ressecção da colisão talo-calcânea de pé plano adquirido em adulto. O paciente queixa de dor inespecífica ao redor do tornozelo, sem equimoses aparentes, mas com edema presente. A dor à palpação pode ser mais evidente em fraturas da cabeça do talos, palpação direta, e fraturas do corpo do talos por dor distal à ponta medial do maléolo. O tempo para o diagnóstico pode variar de 3 semanas a 3 meses, devido à baixa suspeita. A avaliação por imagem inclui as radiografias da primeira avaliação nas incidências anteroposterior, lateral e oblíqua do pé e tornozelo. A tomografia computadorizada auxilia no diagnóstico, documentando a extensão do traço de fratura, principalmente após exames de cintilo, que demonstram captação inespecífica na região do tornozelo. O estudo de ressonância magnética apresenta edema ósseo extenso em sequências ponderadas em T2, e hipossinal ou ausência de sinal em T1. A região mais acometida é a cabeça do talos, em mais de 2/3 dos casos, seguida pelo corpo, eventualmente pela região posterior do talos. Alterações de estresse em ossos adjacentes também podem ser observadas, com lesões calcâneas aparecendo em fraturas por estresse do corpo do talos, em 78%, e lesões naviculares ali em fraturas pélvicas da cabeça do talos, em 60%. O tratamento geralmente é não cirúrgico em fraturas não desviadas, pode variar desde a redução da carga nas atividades físicas em pacientes menos sintomáticos até a descarga completa da extremidade afetada com o uso de muletas e ou imobilização por um período de 4 semanas naqueles que se queixam de dor intensa associada ao uso de analgésicos e crioterapia. Após 4 semanas é permitida a carga parcial com muletas, finalizando o período de restrição de carga e retirada da imobilização em média em 6 semanas. Nas fraturas desviadas, o tratamento cirúrgico deve ser realizado com redução anatômica e estabilização rígida. A abordagem artroscópica com fixação percutânea pode ser utilizada quando possível, minimizando a agressão cirúrgica e promovendo a recuperação mais precoce do paciente. A evolução costuma ser favorável, com a maioria dos pacientes retornando às suas atividades diárias. Os pacientes podem apresentar sintomas leves na região afetada, vários anos após o término do tratamento conservador, além de metade dos pacientes apresentar sinais degenerativos na avaliação por ressonância magnética. As fraturas de estresse do calcânio são lesões relativamente comuns, com incidência de aproximadamente 20% entre as fraturas por estresse dos membros inferiores, com bilateralidade variando de 33% a 75% na maior série de casos. A porção mais afetada é a região posterior do calcânio, mas o processo anterior também pode ser um local de envolvimento. A maioria das fraturas de estresse do calcânio ocorre em indivíduos saudáveis devido ao início agudo, ao aumento de volume e ou intensidade da atividade física ou ao ganho de peso significativo, uso de calçados inadequados durante a prática esportiva, alterações biomecânicas durante a marcha, pé calvo e discrepância no comprimento dos membros também podem estar relacionados à ocorrência de lesões. Foi relatada uma série de casos com 5 fraturas por estresse do calcânio após artrosplastias de membros inferiores, 4 pacientes após a artropatia total do joelho e um após a artroplastia total do quadril, todas as fraturas ocorrendo no mesmo lado ali da artroplastia. Entretanto, todos esses pacientes realizaram densitometria óssea com diagnóstico de osteoporose. A apresentação clínica pode ser bastante variada, sendo o sintoma mais comum dor plantar ou difusa na região do retropé, frequentemente confundida com fascite plantar, devido à sua localização mais posterior e plantar, mas com alívio rápido com repouso. Geralmente não há histórico de trauma relacionado. Diferentemente da fascite plantar, não é uma dor que piora ao primeiro toque do pé no solo após o repouso, né, mas se intensifica à medida que o paciente deambula por mais tempo ou permanece em pé. No exame clínico, o teste mais sensível é a compressão lateral do calcâneo, comprimento das paredes lateral e medial entre o polegar e o indicador. O edema pode não ser localizado e o hematoma ou equimose geralmente não são observados devido à integridade da cortical. A avaliação radiográfica é deficiente nas primeiras 3 semanas, visto que para visualizar lesões no osso esponjoso são necessários 50% de alteração da densidade óssea. Os autores também constataram que a incidência lateral do calcâneo é melhor para quando a lesão é visível. A ultrassonografia pode ser utilizada, apresentando o periósteo como uma faixa hipoecóica irregular, com um espessamento cortical de 1,3 milímetros, de 1 a 3 milímetros. A cintilografia óssea trifásica é um exame que atinge 100% de sensibilidade, porém, por ser um exame invasivo, tem dado origem à ressonância magnética como exame de escolha para confirmação diagnóstica. A ressonância magnética oferece uma avaliação muito mais precisa dos contornos ósseos e de tecidos moles. O edema ósseo é observado com hipersinal nas sequências T2 e STIR.
O tratamento é eminentemente conservador, com rápida resposta ao repouso. O uso de analgésicos e anti-inflamatórios deve ser prescrito nos casos em que o alívio da dor é refratário ao repouso. O uso de muletas pode ser mais eficaz a curto prazo, mas as botas imobilizadoras com seus solados rígidos auxiliam muito na distribuição de carga do pé, além de manter o paciente vigilante com o repouso. Os sintomas começam a aliviar após a segunda semana e geralmente o tratamento leva 6 semanas. O tratamento cirúrgico pode ser indicado se os sintomas não regredirem em 3 meses, principalmente nas fraturas mais marginais, como no processo do anterior do calcânio. A fratura por estresse navicular, embora relativamente rara na população em geral, é frequentemente entre atletas profissionais, representa de 25 a 35% de todas as fraturas por estresse, geralmente em atletas jovens do sexo masculino, em torno de 20 anos de idade. O navicular é um osso com grande cobertura cartilaginosa, com seu aporte sanguíneo proveniente de pequenos ramos da artéria tibial anterior, dorso lateralmente, e da artéria tibial posterior medialmente. Assim, o terço mais central, na região mais avascular, sendo mais vulnerável à fratura por estresse, alterações biomecânicas que limitam a dorsiflexão do tornozelo forçam o médio pé a compensar, aumentando sua pressão e excursão na articulação navículo-cuneiforme. Os fatores que podem resultar nessas alterações seriam pé cavo, restrição do movimento da articulação subtalar, primeiro metatarso curto, segundo metatarso longo, metatarso adulto. O quadro clínico geralmente é desfavorável, o que torna o diagnóstico tardio na maioria dos casos, frequentemente com até 6 meses de atraso. A dor inespecífica, frequentemente na região dorsal do médio pé. A dor pode ser agravada ao caminhar na ponta dos pés, puxar e pular. A inspeção estática pode revelar uma deformidade do pé cavovário que, devido à sua natureza biomecânica mais rígida apresenta menor absorção do impacto durante a acomodação do solo. A avaliação por imagem deve começar com radiografias em pé, nas incidências anteroposterior, lateral e oblíqua do pé. No entanto, as alterações geralmente não são visíveis, pois as fraturas estão no plano sagital e incompletas, sendo visualizadas somente após alguma reabsorção osteoclástica. A cintilografia óssea trifásica apresenta sensibilidade 100% para o diagnóstico de fraturas por estresse do navicular, no entanto, não esclarece o padrão de fratura. A ressonância magnética também apresenta grande sensibilidade, além de demonstrar a extensão do edema ósseo. No entanto, a TC é o exame com maior capacidade de definir o padrão de fratura e orientar o tratamento definitivo. Saxena e colaboradores propuseram uma classificação tomográfica. Tipo 1 é uma fratura apenas da cortical dorsal do navicular. Tipo 2, a linha de fratura se estende até o corpo. Tipo 3, a linha penetra na cortical plantar do navicular. A presença de cistos, esclerose na linha de fratura e necrose vascular do escafoide são modificadores com pior prognóstico. Posteriormente, o tipo 0,5 foi incluído como reação de estresse, onde há alteração do sinal da ressonância magnética sem nenhuma linha de fratura na toma. O tratamento deve ser definido com base em 3 pilares: achados tomográficos, nível de participação esportiva e estado funcional do paciente. As lesões tipo 0, 5 e 1 podem ser tratadas conservadoramente com imobilização sem suporte por um período mínimo de 6 semanas, podendo chegar a 12 semanas de imobilização, se não houver consolidação. Após 12 semanas, se não houver consolidação, o tratamento cirúrgico é indicado. Fraturas tipo 2 não desviadas em pacientes não atletas podem ser tratadas de forma não cirúrgica. No entanto, caso o paciente seja atleta ou tenha havido falha no tratamento conservador, opta-se pela cirurgia com fixação com parafuso de compressão, normalmente de forma percutânea. Em fraturas desviadas tipo 3 ou tipo 2 com bordas escleróticas, uma melhor indicação é o tratamento cirúrgico aberto, com enxerto ósseo e fixação interna com compressão. Apesar dos esforços para encontrar um tipo de tratamento que permita a mobilização e descarga de pesos mais precoces, o tratamento conservador sem descarga de peso apresenta resultados comparáveis ao tratamento cirúrgico, tanto para fraturas como sem desvio. Entretanto, quando avaliado o tempo de retorno ao esporte, o tratamento cirúrgico se mostra mais eficaz, pois apresenta um retorno mais precoce, 16,4 semanas, quando comparado ao tratamento conservador de 21,7 semanas. Fraturas por estresse do cuboide são extremamente raras, com poucos relatos na literatura. A maioria dessas lesões ocorre devido à relação do cuboide com o tendão fibular longo, visto que o cuboide serve como fulcro para que o fibular longo realize a flexão plantar do primeiro raio, estabilizando. Em caso de maior instabilidade do médio pé, como nas deformidades em valgo, o cuboide torna-se um fulcro menos estável, tornando-se vulnerável à sobrecarga e a possíveis lesões por estresse. Poucos pacientes lembram da ocorrência de um trauma relacionado ao início dos sintomas. Clinicamente, as fraturas por estresse do cuboide assemelham-se a lesões do calcâneo, mas devido à proximidade anatômica com os tendões do seio do tarso fibular, o quadro pode ser um pouco menos claro. A maioria dos pacientes tem um histórico significativo de atividades esportivas. O teste do quebra-nozes, em que o médio pé é abduzido com o retropé estabilizado, comprimindo o cuboide entre os metatarsos laterais e o calcâneo, pode causar dor e auxiliar no diagnóstico. A avaliação complementar por imagem deve ser iniciada com radiografias anteroposteriores e laterais com carga, além de uma incidência oblíqua. As fraturas geralmente são ocultas, mas se apresentam como uma linha radiopaca esclerótica perpendicular às trabéculas ósseas. A cintilografia óssea trifásica pode ser utilizada, embora seja invasiva, onde observaremos a captação
nas três fases em fraturas agudas. A ressonância, além de oferecer grande sensibilidade para o diagnóstico, também auxilia na orientação quanto ao prognóstico e ao retorno das atividades. Apresenta-se com grande edema ósseo, geralmente de localização lateral. O tratamento não cirúrgico, com imobilização e eventual restrição de suporte, é muito eficaz, pois fraturas desviadas que necessitam de tratamento cirúrgico são raras. Após a tíbia, as fraturas por estresse dos metatarsos são as mais comuns, correspondendo a 38% de todas as fraturas por estresse, sendo mais frequente no segundo e terceiro metatarso. A região mais acometida é o colo do metatarso, no entanto, as fraturas mais proximais são descritas em bailarinos. É importante ressaltar que as fraturas distais são benignas, com evolução favorável, mas as fraturas proximais, principalmente da base do segundo e quarto metatarsos, podem evoluir para pseudoartrose ou retardo de consolidação. O mecanismo de lesão é impacto repetitivo com pé e flexão plantar. Outros fatores podem contribuir com a ocorrência dessa lesão é um segundo metatarso longo, pé pronado, limitação da flexão plantar do tornozelo, que levaria a uma hiperflexão da articulação da Lisfranc. O paciente queixa de dor inespecífica na região do antepé e do médio pé, com edema eventual e eritema. O paciente relata aumento do volume e da intensidade do treinamento, mas também alteração do calçado do tipo de solo. Muitas vezes o quadro clínico se apresenta com semanas de evolução até a busca por avaliação especializada, principalmente em não atletas. O diagnóstico diferencial deve ser feito com metatarsalgia, neuroma de morte, sinovite metatarsofalangiânica, entre outras. As radiografias iniciais devem ser realizadas com carga na assistência anteroposterior, lateral e oblíqua. As primeiras imagens podem não apresentar alterações, mas na fase subaguda, após 3 a 4 semanas, já se observa a reação periosteal e posteriormente calo-ósseo exuberante. A ultrassonografia revela precocemente alterações periosteais e a ressonância magnética é o exame que demonstra precocemente alterações ósseas semelhantes a edema medular, antes mesmo do surgimento do traço de fratura, o que pode ser muito útil no manejo dessas lesões em atletas. O tratamento geralmente é não cirúrgico, com modificação das atividades até alívio dos sintomas, com uso de calçados pós-operatórios ou botes imobilizadores. O uso de muletas com restrição de apoio para o membro inferior acometido pode ser útil nos casos mais refratários do tratamento conservador. Modificações nas atividades Modificações nas atividades esportivas podem ser necessárias, como ajuste no volume e na intensidade do treino, bem como do calçado esportivo. O retorno das atividades esportivas pode ocorrer de acordo com a remissão dos sintomas, geralmente entre 4 e 6 semanas. Fratura nas bases metatarsianas e fraturas distais que evoluem com retardo na consolidação devem ser abordadas cirurgicamente, com fixação interna rígida para promover a consolidação óssea. As fraturas por estresse do sesamoide são um dos diagnósticos possíveis e importantes no antepé doloroso do atleta, corresponde a 1% a 3% de todas as fraturas por estresse, sendo o sesamoide medial mais afetado. O mecanismo de trauma sugerido são impactos e movimentos repetitivos de dorsiflexão forçada do hálux, como o que ocorre em corredores, dançarinos e ginastas. O paciente que existe dor na região plantar do antepé relacionada à prática esportiva, particularmente sobre a cabeça do primeiro metatarso. Algum grau de edema pode ser observado na região medial do antepé. A dor é causada pela dorsiflexão passiva da primeira articulação metatarsofalangiana e aliviado com repouso. O tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico varia de 16 semanas a 15 meses. A avaliação por imagem começa com radiografias do pé em cortes axiais do sesamoide, laterais, oblíquas e anteroposteriores. Pode ser difícil distinguir um sesamoide bipartido de uma fratura por estresse, se nenhuma alteração for observada. A ressonância magnética é solicitada para confirmar o diagnóstico. A tomografia computadorizada também pode ser útil para o diagnóstico, especialmente em cortes axiais. O tratamento inicial é sempre conservador para fraturas não desviadas, um período de repouso e mudança de atividade de 2 a 6 meses são necessários para o alívio dos sintomas, juntamente com medidas analgésicas e reabilitação. Se os sintomas persistirem por um período de 6 meses, o tratamento cirúrgico deve ser indicado. A sesamoidectomia é o procedimento mais realizado, lembrando-se de reparar o flexor curto do hálux para restaurar a biomecânica correta da articulação. A fixação interna percutânea ou aberta com ou sem colocação de enxerto ósseo é o segundo procedimento mais realizado. O pós-operatório deve manter o paciente com restrição de suporte por um período de 1 a 6 semanas em bota removível engessada, seguido de suporte progressivo e reabilitação. Comparando os diferentes métodos de tratamento, não há diferença na taxa de retorno das atividades esportivas, com tratamento conservador, sesamoidectomia e fixação interna. Porém, o tempo de retorno das atividades esportivas é bem menor no tratamento cirúrgico do que no tratamento conservador. E dentre as formas de tratamento cirúrgico, a sesamoidectomia apresenta retorno mais precoce, que é a osteossíntese de fragmentos. Então, essa foi a segunda parte do capítulo 50 do Foot and Ankle Disorders, do Emílio Wagner. Uma boa noite.